primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite à Associação dos Delegados de Polícia Federal pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática para participar desse seminário. E saúdo a todos e agradeço em nome da deputada Angela Lin, que está presidindo essa reunião, e em especial porque eu já tive trabalhando em uma CPI em que tive o privilégio de acompanhar o trabalho do deputado Espiridião Amin, que é brilhante e atua brilhantemente na CPI dos crimes cibernéticos. Eu continuo ressaltando que é muito importante que tenha falado o Ministério Público, né, e que sejam chamados agora representantes dos delegados de Polícia Federal, porque são as entidades que gerem, que fazem a gestão e que estão sob controle dos crimes cibernéticos, né? Então, é muito necessário ao Parlamento que seja feita que se ouça, que se dê voz a quem efetivamente conduz as investigações. Porque nós temos muitas experiências que são necessárias que sejam tratadas dentro dos projetos de lei e que possam tirar a parte dessas frases de efeito que são muitas vezes ditas por entidades que não têm essa experiência no combate à criminalidade, mas que elas às vezes são contrárias às verdadeiras práticas, né? Vou dizer aqui um pouco da minha experiência, né? Eu trabalhei por anos no Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal. Eu assessorei, como eu falei, a CPI dos crimes cibernéticos. Eu já fui chefe do Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos aqui do Distrito Federal e também já atuei como coordenador geral de cooperação penal do DRCI, o Departamento de Recuperação de Arquivos e Cooperação Jurídica Internacional. E agora eu estou de volta à prática de condução de investigações criminais. E eu achei bastante interessante que existiu um pedido da presidente da comissão hoje de sugestão de projetos, de leis, quando existe já no parlamento uma riqueza desses projetos, em especial os projetos que eu ajudei a trabalhar na CPI dos crimes cibernéticos. Existem projetos muito interessantes e muito importantes ali para tratar esses problemas, né? Eu vou, ao contrário de fazer uma palestra mais comum, eu vou tratar um pouquinho dos pontos levantados pelos outros palestrantes. Inicialmente, eu vou falar sobre essa suposta dicotomia entre a garantia de direitos e a investigação criminal. A Associação dos Delegados de Polícia Federal, ela tem um lema que é tratado como verdade e exercido diariamente pelos delegados de Polícia Federal, que o delegado de polícia é o primeiro garantidor dos direitos do cidadão, seja ele a vítima, o autor ou uma testemunha. E se ao mesmo tempo é extremamente necessário que não possa ter um abuso no acesso a dados ou na disseminação indevida de dados, não é possível executar uma investigação criminal, não é possível proteger o cidadão sem ter acesso aos dados. Então, não faz sentido que nós estejamos nessa realidade em que a criminalidade que já seguia em franco avanço desde 2010, quando eu comecei a militar na área, da Polícia Federal, e que o número ainda teve esse aumento de 200% a 300% com a pandemia. Ou seja, nós estamos quase que dentro de uma situação de guerra dentro dos crimes cibernéticos. Então, infelizmente, eu vejo que algumas peças de legislação brasileiras, em especial o Marco Civil da Internet, eles foram pensados nas exceções e não na regra. E a realidade, infelizmente, ela seguiu as previsões que eram feitas, né, em outras palestras que eu fiz antigamente, de que a internet, ela mais e mais, ela é a praça central do internauta, do cidadão. E de quase todas as pessoas. Você tem redes sociais com bilhões de pessoas dentro delas. E essas redes sociais agora propõem que existam novas realidades dentro delas. Então, como você vai combater o crime dentro dessa nova plataforma, dessa realidade virtual? Como você vai defender o cidadão brasileiro dentro do sistema de uma empresa estrangeira, de uma empresa que muitas vezes alega que não pode fornecer os dados do cometimento de um crime porque os servidores estão em outro país? E é por isso que é muito necessário que exista uma continuidade num processo que o parlamento está avançando,
que é justamente esse de fazer com que essas empresas, fazer com que os crimes cibernéticos eles sejam adequadamente punidos. Eu gostaria de cumprimentar justamente o parlamento pela Lei 14.155 de 2021, que ela melhorou vários artigos do Código Penal brasileiro, né, e também modificou o Código de Processo Penal, e ela pôde fazer com que o cidadão, um grande anseio do cidadão que é vítima desses crimes cibernéticos, porque muitas vezes ele falava, mas como esse sujeito fraudou uma conta, como ele me fez pagar um boleto fraudulento, como ele conseguiu tirar dinheiro da minha conta, como ele conseguiu me fazer um Pix, e não acontece nada com ele. Porque antigamente nós tínhamos uma pena que era muito baixa. Deixa eu só consultar aqui. E que na época já foi uma vitória. Isso foi a Lei 12.737 de 2012, que estabeleceu a invasão de dispositivo informático, 54A. Só que, infelizmente, na época, a pena era de 3 meses a 1 ano, e multa, pena de detenção, que não era suficiente para manter o criminoso preso. Às vezes você tem verdadeiros milionários do crime cibernético que cometem crimes em série, que são contumazes nessa prática, e que estavam livres na rua, eles não sofriam, eles estavam milionários comprando moedas, muitas vezes de Bitcoin ou outro tipo de criptomoedas, e vivendo uma vida no crime sem que tivesse alguma consequência para ele. Então, agora que nós temos umas penas melhores, a polícia pode trabalhar. E é justamente por aí que eu acho que deve seguir a evolução no parlamento. Como já falaram também, a questão dos registros, da guarda, do prazo de guarda de registros. Justamente pelo sistema, pela persecução penal brasileira, e em especial a persecução no crime cibernético, exigir que seja qualquer avanço um pouco maior sobre dados do cometimento de um crime, é necessária a permissão judicial, você precisa ter uma ordem judicial para isso, você precisa ter um prazo maior de guarda. Porque às vezes passam meses até que a pessoa descubra que foi vítima de um crime. E aí ela leva mais algum tempo para, às vezes, se recuperar do crime e ir na polícia. E a polícia tem que ter o tempo para poder trabalhar sobre esse crime, e ir ao judiciário, que vai consultar o Ministério Público. E, por exemplo, o prazo de guarda de aplicações de 6 meses é absurdamente incorreto, sabe? É uma coisa que não faz sentido dentro do panorama de ampla atuação do crime cibernético no Brasil. Esse é o tipo de lacuna que precisa ser tratado pelo parlamento. Aperfeiçoar o Marco Civil da Internet para que ele possa possibilitar um efetivo combate ao crime cibernético, garantindo os direitos do cidadão, que, inclusive, eles são garantidos também pela polícia. Não pode cansar de dizer isso. Quando existe uma infração de dados, quando existe alguém que calunia, que publica um vídeo de vingança, que faz um ataque à imagem de um parlamentar ou de uma nacional no comum do povo, você precisa ter, como polícia, as condições de dizer que aquele crime não é tolerado pela sociedade brasileira. E esse é o grande ponto. O povo precisa ser ouvido, o povo está cansado do crime, o povo está cansado de ser vítima do crime cibernético. Porque o crime cibernético agora é o crime comum que migrou para o crime cibernético, que está nos celulares de cada pessoa. E as pessoas ainda às vezes acreditam que o celular não é, às vezes, a porta de entrada na casa da pessoa por um criminoso. Mas não, principalmente as pessoas mais idosas, elas acreditam em uma mensagem de SMS que manda um link dizendo que ela tem até uma conta para pagar de uma empresa que ela nem tem o serviço. E essa é uma necessidade que precisa ser tratada, né? Nós precisamos tratar o crime cibernético como algo que está crescendo assustadoramente, que está cada vez mais afetando o cidadão brasileiro, e que precisamos desse apoio do parlamento para que a polícia tenha ferramentas de combate a esse crime. E a internet é uma atividade humana, cada vez mais intensa. Ou seja,
as ferramentas que a polícia tem para coibir o crime no mundo real precisam estar disponíveis na era virtual. E, do mesmo jeito, como as plataformas, elas são internacionais, elas são grandes empresas, que muitas vezes têm o seu orçamento maior do que o PIB de alguns países, os governos nacionais, eles precisam dizer a essas empresas que elas têm de dar condição à defesa do próprio cidadão. A empresa ela não pode, por sua pura vontade, ditar que não, eu só aceito a sua requisitão se ela for pela minha plataforma, você vai ter acesso a esses dados por 15 dias, e como se o caso da empresa ali, a empresa que ganha dinheiro com aquilo, que ela lucra enormemente atuando no país, ela, pelo tamanho, pelo porte, ela se acha na condição de ditar as regras. E o parlamento tem de ser quem faz a diferença pelo brasileiro, dizendo que não, essa é uma terra de não somente de direitos, mas de deveres, e as empresas têm o dever de colaborar com o combate ao crime cibernético. E, como mais um dos palestrantes falou sobre os direitos civis, essa é mais uma das necessidades, das condições necessárias. Sem poderes específicos para isso, você não tem a capacidade de garantir o direito do cidadão. Porque não... Doutor Jorge, só para lembrá-lo, José Augusto, o seu tempo esgotou, se o senhor pudesse finalizar. Obrigada. Sim. Bom, eu queria também aproveitar que teve um representante da NPD e falar que esse é um dos grandes temas agora, que agora nós temos a grande disseminação também aproveitar que teve um representante da NPD e falar que esse é um dos grandes temas agora, que agora nós temos a grande disseminação de bancos de dados, né, que são usados para essas empresas que cotidianamente interrompem as pessoas e tentam vender os seus serviços, e isso precisa ser regulado e precisa ser fiscalizado para que as pessoas tenham essa proteção dos seus direitos, dos seus dados. Que esses bancos de dados, essas empresas, principalmente empresas de cobrança, empresas financeiras, que cotidianamente ligam para as pessoas, importunando para que elas adquiram novos serviços, que elas mudam. Eu, como servidor público federal, eu tenho isso, que muitas vezes as empresas, elas sabem o valor de um consignado meu, elas têm, ao que parece, tiveram acesso completo ao meu contra-cheque. Isso é um absurdo. Como uma empresa pode ter isso, o acesso ilegal de dados, como base do seu negócio? Como isso pode ser permitido? Como não existem, nesse momento, condições de combate efetivo a isso? Bom, e assim encerro, puxando pela LGPD aqui, falando que o efetivo combate ao crime cibernético começou no parlamento, pela CPI da pornografia infantil, em que as empresas de telefonia elas começaram a guardar os registros por 3 anos, e isso foi um grande avanço para todos os tipos de investigação, e agora ela segue com iniciativas dentro do órgão, como a LGPD penal e nova redação do Código Penal, mas que policiais, condutores de investigação precisam ser ouvidos, porque nós podemos dar esse feedback, nós podemos dizer o que vai funcionar e o que é necessário no combate ao crime. Essa não é uma questão teórica, essa é uma resolução de um problema real que afeta a grande parte da população. Então, precisa desse carinho do parlamento em seguir nesse aperfeiçoamento dos mecanismos de combate ao crime cibernético. Me desculpe ter ultrapassado o tempo. Agradeço. Muito obrigado.